Pessoal, boa tarde, todos bem? Obrigado por estarem aqui conosco da Abra Software, sejam todos muito bem-vindos. Mais precisamente hoje, agora 15 horas e 4 minutos de Brasília, dia 9/2. Vamos lá, assuntos importantes que abordaremos nessa live aqui. Faz um tempinho, acho que eu não faço live, então, gente, me perdoe, porque eu acho que eu perdi o tato de fazer live. Agora a gente voltou para o presencial e a gente mudou um pouquinho como que faz as coisas, né? A gente acostumou com online, agora a gente tem que fazer o híbrido, tudo muda muito rápido. Vamos lá. Eu trouxe aqui dois profissionais, né? Era para ser três, só que a Lívia teve um pequeno probleminha de saúde bem conhecido dessa pandemia, que é a Covid. Ela está bem, graças a Deus, tudo certo. Mas a gente vai fazer a live aqui comigo cobrindo a Lívia aqui no papel. O Franklin aqui está conosco também, da nossa área de Software Assessment, e a Fabíola também. Então, os três profissionais aqui, nós trabalhamos juntos na área de SAT, da Abra Software, que é a área de Software Assessment. Então, nós somos aqui a área que ajuda o cliente a entender melhor a sua tecnologia, seja por meio de licenciamento, seja por meio da parte de fazer assessment dentro do seu ambiente, identificar melhorias dentro do licenciamento e também o que nós vamos abordar aqui é falar um pouquinho dos produtos. Especificamente falando de produtos, a gente vai abordar aqui a questão do fim do suporte de alguns produtos da Microsoft que hoje a gente sabe que fazem parte de um ambiente híbrido. Então, a gente vai mostrar aqui alguns conceitos, o que a gente tem de problema, né, quando a gente fala de um produto que está em fim de suporte, quais são os tipos de vulnerabilidade que a gente pode encontrar dentro do ambiente que não está mais atualizado, embora nós saibamos que alguns contratos da Microsoft, eles permitem que o cliente contrate, né, ali uma extensão de suporte para aquele produto, mas alguns produtos não vão ter mais essa, digamos, SKU, que a gente chama popularmente no mundo Microsoft, né? Ou seja, não vai ter mais aquele produto para contratar, para que você tenha um suporte estendido daquele produto. Lógico, com as maravilhas da nuvem, a gente sabe que a gente pode estender o nosso ambiente para o cloud, e por que não migrar ele todo? A gente sabe que é um desafio, né, migrar ele todo, mas hoje o que a gente tem é muito mundo híbrido, né? Então a gente quer trazer um pouco desse mundo também. E lógico, né? Qual que é a melhor forma de migrar isso? Como que eu determino isso? Qual que é o ROI disso? Entre outras informações que são importantes hoje para a gente ter uma mesa de negociação para migrar o nosso ambiente para a nuvem. Então, a gente está aqui também para falar um pouquinho das nossas ofertas de software assessment aqui da Abra Software. Eu vou passar a palavra aqui para o Franklin, que tem muito mais experiência e de habilidade para falar daqui da parte do fim dos produtos. Se fosse para falar de segurança e falar de Microsoft Teams, eu sou o cara. Mas quando é para falar de outras questões de produtos, o Franklin e a Fabíola são os melhores profissionais aqui que estão conosco para poder falar um pouquinho disso. Então, aproveitem também e sigam as redes da Abra Software, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E também sigam os nossos profissionais aqui por meio do QR Code que está aqui na tela, que vocês podem contatá-los depois da live ou durante a live, para poder fazer perguntas dos produtos e das informações que nós iremos apresentar aqui, tá bom? Então, fiquem com essa excelente live aqui. Uma boa jornada para todos. E vamos lá, Franklin, o palco virtual é todo seu. Eu ia falar que o palco é seu, mas não tem palco, né? O palco é virtual. É Fica à virtual, é vontade. É virtual. virtual, Ah, né? Eu estou um pouco desacostumado com esse virtual. Vai, vamos lá. excelente. Bem, a princípio eu quero agradecer muito aí pela oportunidade, né, pela disponibilidade. Temos mais de 115 participantes, é uma honra, né, abordar esse overview de como que funciona a parte dos sistemas legados, dos produtos e quais as alternativas, né? Isso é muito importante quando a gente fala do aspecto de segurança, governança e, claro, custo. Aqui a gente tem um pequeno painel, acho que alguns vão ficar muito familiarizados aí, desde a versão do Windows 1.0, do DOS, até a versão atual do sistema Windows 11, né? Então aqui a gente tem um overview e o quanto isso é complexo em termos de desenvolvimento, ciclo de vida de suporte desses produtos e, claro, de novos recursos. Então aqui a gente tem um pequeno mapa para que a gente possa criar de forma conceitual ou até imaginar o quanto é complexo o desenvolvimento desses softwares. A última versão, por exemplo, do Windows Vista tinha mais de 7 milhões de linhas de código. Eu imagino o tamanho da complexidade de gerenciar patch de segurança, suporte, novas tecnologias. Então, isso é
muito importante quando a gente fala de sistemas operacionais e suporte principalmente. Então aqui vocês conseguem ter uma visão aí, quanto é fácil, né, sendo até um pouco irônico, gerenciar, desenvolver e publicar aí novas funcionalidades, principalmente utilizando o sistema operacional da Microsoft. Quando falamos de sistemas operacionais, a gente acaba se apegando, não tem jeito, é um produto fantástico, incrível. Eu lembro perfeitamente naquela virada do Windows XP para o Windows 7 e assim por diante, a gente meio que é relutante a mudanças, alterações, mas essas alterações elas são relevantes. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, de sistemas operacionais, não é uma tarefa fácil, né? É um desenvolvimento constante e principalmente porque o fornecedor precisa proporcionar aí novas tecnologias e principalmente o suporte referente à disponibilidade no mundo inteiro, não é somente uma localidade, né? Fora as questões de compliance, legislativas de cada bloco, de cada continente. Aqui, pessoal, o que vamos abordar quando falamos de sistemas legados e sistemas operacionais? Temos três conhecidos aqui, né? O Windows Server 2008 e o Windows Server 2008 R2, né? E também o Windows Server 2012, que são produtos aí, alguns já foram descontinuados e a versão do Windows Server 2012 será totalmente descontinuada em 10 de outubro, né, desse ano. Então, a gente ressalta muito essa importância. Eu sei que a vida dos gestores de tecnologia da informação não é uma tarefa fácil, né? Sistemas legados, às vezes eu tenho um software que veio importado da Alemanha ou da Suíça que só funciona naquela versão. Então, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas é importante ter isso em radar devido às vulnerabilidades. Quando eu tenho um produto fora de suporte, eu tenho uma janela, não é nenhuma porta, né? Então, a gente tem uma grande preocupação, e é justamente o objetivo dessa live, proporcionar aqui as alternativas para que vocês possam ter no radar, no mapa de vocês, e, é claro, facilitar a vida aí dos gestores, dos administradores de redes, para que vocês possam absorver aí as funcionalidades e benefícios da plataforma Microsoft. E falando em sistemas legados, em sistemas operacionais, nós temos duas alternativas, né? A primeira e a mais lógica é fazer a atualização do software. Né? Claro que a gente tem um processo de análise de requisitos, entender se aquele servidor de aplicação tem alguma funcionalidade importante, se é um servidor crítico que não pode parar. Esse é o principal papel, né, quando a gente fala na primeira alternativa, no mundo on-prime. E quando eu tenho a concepção de mudar esses workloads, de transformar essas VMs, por exemplo, em algo mais dinâmico, flexível, e assim focar no negócio, no business, nós temos aí a migração para a plataforma Azure. E quando eu tenho essa migração para a plataforma Azure, eu tenho uma coisa chamada ESUS, que é o Extend Security Patches, que são os patches de segurança fornecidos pela Microsoft de forma gratuita quando eu tenho o interesse, o planejamento de mudar, aí, de ganhar tempo, né, para a migração em nuvem Microsoft. Então, você ganha aí de maneira gratuita, até traduzindo, é um tempo, né, porque vocês possam planejar, entender os requisitos dessa aplicação e fazer a portabilidade dela numa versão recente ou até mesmo reconstruir. A gente sabe que construir software não é uma tarefa fácil, é complexa, isso quando tem uma documentação e assim por diante. Quem desenvolve aí essas aplicações sabe da facilidade, né, das dificuldades do dia a dia. Então, essa é uma dessas possibilidades, porque o objetivo da Microsoft é proporcionar facilidade e principalmente segurança. Sistema operacional fora do lifecycle é oportunidade, é janela, porque organizações criminosas, governos mal intencionados, autocratas, possam aí praticar atos criminosos, invadir estruturas, roubo de propriedade intelectual e até um ponto importante, dados. Quem detém a informação detém o poder. Eu sempre costumava escutar isso do meu professor no ensino médio, e ele tem toda a razão quando a gente fala
nesse contexto. O porquê que existe aí o life cycle dos produtos. Isso é muito importante, porque a Microsoft acompanha as tendências e novas tecnologias. Há uns 15, 20 anos, ninguém falava em NoSQL, por exemplo. E hoje é uma coisa interessante quando a gente tem uma aplicação específica. Claro que não é uma bala de prata, é mais uma verdade no mundo de tecnologia da informação. Então aqui a gente tem um overview de todas as funcionalidades quando a gente fala da versão do Windows Server. Então, a implementação do Hyper-V, do PowerShell, tem os administradores de redes aí, acho que são apaixonados por automação, então isso acaba agregando facilidade no dia a dia. Fora, eu não vou citar todos os recursos aqui, senão eu vou ficar o dia todo, né? É somente um overview aqui, porque vocês possam ter uma concepção do quanto é complexo gerenciar todas essas tecnologias e principalmente dar o suporte necessário. A gente leva muito a sério essa questão do suporte, principalmente devido aí aos cenários de necessidade. Às vezes você precisa ter um suporte 24/7, ou uma severidade crítica, né? Ou quando tudo está parado. Então, isso é muito importante. E quando você tem uma aplicação legada, ou até mesmo um sistema operacional fora do lifecycle, fica complexo até mesmo para o fabricante gerenciar e fornecer esse suporte, né? Fica muito complexo. Imagina uma empresa pedir suporte devido a uma funcionalidade lá no Windows 7. Então, acaba tornando uma tarefa muito morosa, até difícil, né? Aí volta aquelas questões, por que que isso não foi feito lá atrás? Porque não teve o planejamento necessário, a migração. Então, todo esse cenário a gente leva muito em consideração quando fala aí no suporte do produto. Hoje eu costumo falar aqui para os meus colegas, né, que o software ele é vivo, né? Morreu aquela história, né? Compilou, executou e deixa lá. Não, ele tem aí o seu ciclo de vida, né? Ele é vivo, isso é muito importante. Ele precisa de manutenção e, claro, é um desenvolvimento contínuo, hein? A gente percebe várias metodologias no mercado quando a gente fala aí dessas estruturas, o famoso DevOps. Aqui a gente tem um painel, né? Eu já tinha comentado aí a respeito do suporte principal de todas as funcionalidades que a Microsoft fornece para os produtos. E quando acaba o suporte principal, eu tenho ali a extensão, né? Essa extensão eu acabo recebendo ali as correções de segurança, os hotfix, né, diretamente através do Windows Update ou através do site da Microsoft, através dos seus KBs. Tá? Então, quando for finalizado esse processo, quando eu tenho uma estrutura on-premise, a única maneira de receber o ESUS será adquirindo aí essas licenças. Então, quando uma empresa sabe do mapa de risco, que o produto tem uma aplicação legada e sabe da importância no aspecto de segurança, ela acaba adquirindo, tomando uma decisão, né, de comprar o ESUS. Quando ela adquire o ESUS, que é o Extended Security Patch, ela pega a chave que fica disponível no portal de licenciamento por volume, o VLCC, acho que todo mundo já conhece aqui, e faz a ativação. É importante destacar que no processo do ESUS eu preciso adquirir o ano 1, 2 e 3. E sim, ele vai ficando mais caro, porque o objetivo da Microsoft não é fornecer suporte a um produto que ela já vem proporcionando aí diversos avisos. Pessoal, faça uma migração, né? A gente tem diversos programas aí super interessantes, né? Até mesmo de migração, essa é uma das iniciativas, né, do ESUS gratuito na plataforma do Azure. E quando a gente fala de gerenciamento, é impossível não falar da governança. Quando a gente fala de governança, vem um conjunto muito importante, né, que é o gerenciamento dos ativos, se o meu ambiente está de maneira compliance ou não, se eu tenho mais softwares adquiridos, o que realmente eu preciso. E um fator muito interessante que a Fabíola vai comentar mais à frente é a questão da sustentabilidade, pessoal. Quando vocês adquirem aí por baixo 50 servidores, 100 servidores, eu tenho ali, de certa forma, um lixo eletrônico lá na frente, né, que possivelmente vai ser descartado, aí vem aquelas preocupações. Como que isso foi descartado? Então, quando você adquire a plataforma Microsoft, você contribui aí diretamente para a sustentabilidade. Isso é muito importante, né? Porque a Microsoft tem diversas políticas aí
muito interessante, principalmente na reutilização desses recursos naturais que a gente sabe que são escassos. Aqui, a gente tomou a decisão de colocar um painel a respeito das tecnologias, né? A gente já tinha comentado um pouco da versão do Windows Server aí, com diversos recursos, né? Então, a gente consegue acompanhar aqui todas as funcionalidades desse produto incrível que é o SQL Server. Então, a Microsoft vem fazendo um excelente trabalho aqui com a versão do SQL. Tem até uma versão para Linux, né? Isso também acaba agregando um custo para a empresa, né? Gerenciar aí o aspecto de suporte em múltiplas plataformas, né? Com N tecnologias. Então, a gente entende que tudo que nasce um dia vai morrer. Então, aqui é mais um overview de todas as funcionalidades. É meu produto favorito, eu confesso, gosto muito da parte do SQL. E quando eu tenho a parte de SQL, é impossível não falar em Azure, porque quando eu tenho dados armazenados, eu preciso extrair da melhor maneira aquelas informações. E isso é agregar inteligência no seu negócio, né? A gente tem aí vários cenários muito interessantes, principalmente as tecnologias da Microsoft, incluindo a inteligência artificial, né, o chat GPT, que faz um grande sucesso. Acho que em breve a Microsoft vai abrir o leque e provisionar em todos os seus produtos. Então, o futuro, ele é inteligente. E uma empresa que não consegue acompanhar isso, inteligência dos negócios, ela acaba ficando aí para trás em relação aos seus concorrentes. A inteligência artificial, de fato, vai fazer um papel incrível aí na transformação dessas inteligências, né, que são aplicadas aí no negócio. Quando eu tenho sinos de informações, de dados, eu tenho custo, eu não tenho inteligência. Como que eu estou implementando aí novas funcionalidades utilizando a plataforma da Microsoft? Essa é a geração da inteligência artificial e com certeza daqui a alguns anos, eu sou até otimista, a gente vai se deparar aí com a computação quântica, né, que vai revolucionar aí tudo que a gente conhece, tanto no aspecto de segurança, quanto no aspecto de processamento, vai revolucionar tudo aquilo que conhecemos. Aí somando a inteligência artificial, eu tenho até dificuldade de entender, né, o quanto maravilhoso, o quanto de melhorias isso vai proporcionar aí na nossa sociedade como um todo, né, seja da parte corporativa ou global. Aqui a gente tem um pequeno esqueleto de como que funciona a linha de manutenção dos produtos Microsoft, né, a versão recente é o Windows 11, Windows 11, como é conhecido. A gente tem aqui os sabores, as versões de cada produto, como vocês sabem, acima da 10ª geração do seu processador, a Microsoft fornece aí o processo de atualização, produto do Windows 10 para o Windows 11, né? É importante que você tenha o chip aí TPM 2.0, né? A Microsoft tem uma grande preocupação com os aspectos de segurança, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, quem está qualificado e tem esse processador acima da 10ª geração vai receber aí, eu não tenho oficialmente a data de finalização, mas eu acho importante que vocês façam esse processo da atualização, porque a versão do Windows 10 não é mais comercializada diretamente no Microsoft Store. Tá? Então, aproveitem esse benefício da Microsoft para que vocês possam realizar esse processo quando tem um tipo de licenciamento OM. Aqui, quando a gente fala de sistemas operacionais, mercados, a gente tem uma pequena pesquisa, né, patrocinada e realizada por essa empresa, né, e a gente consegue ter aí um overview. Eu sei que falamos todos os dias, pessoal, façam a migração. E essas pesquisas são interessantes porque a gente consegue mensurar, entender a quantidade de máquinas ainda com o sistema operacional fora do suporte, fora do life cycle. Parece até uma coisa bizarra, difícil de acreditar, mas ainda as organizações acabam utilizando aí com o Windows 7. É aquele famoso, nunca vai acontecer. Aí quando acontece, fica complexo você descriptografar através de uma chave aí que tenha no mínimo uma RSA de 256. Então, o desespero é total. Então, realizem a migração, o plano, deixem no mapa de risco de vocês, porque isso é muito importante. Eu costumo até brincar. A gente tem duas guerras, uma na Ucrânia e uma no mundo virtual. Todo dia surge uma vulnerabilidade, um novo método de realizar uma exploração. Então, é muito importante que vocês tenham isso em pauta. E um produto fora do lifecycle da Microsoft
né, fora do suporte, acaba contribuindo aí. Em 60 segundos, até uma criança consegue invadir o sistema operacional, porque já tem um exploit publicado aí no mundo, né, seja na Dark Web ou uma nova maneira, né, de realizar. Hoje, até utilizando uma inteligência artificial, você escreve lá mesmo, tendo conhecimentos básicos de programação, você já tem aí a solução para explorar uma brecha. Então, a gente destaca muito esse papel aí da importância de atualizar os sistemas operacionais. E quando a gente fala de mercado, isso é uma pesquisa global, até recente, a gente consegue ter um overview, né? Eu gosto muito, pessoal, do XP, marcou muito aí a minha infância, né? Não tenho o que falar, mas realmente a gente precisa atualizar. E a gente consegue encontrar ainda no mundo quase 1%, quase 2%, né, do XP, o Windows 7, 3%, parece pouco falando, mas é uma quantidade exorbitante, uma quantidade muito expressiva. E diferente do sistema operacional Windows 7, a Microsoft acabou realizando aí o processo da extensão. Então, em janeiro, acabou o suporte total, né, ao sistema operacional Windows 7. Isso não aconteceu com o Windows 8, né, devido aí às questões de segurança, porque não faz mais sentido aí suportar um produto fora dos padrões de segurança e viabilidade. Então aqui vocês conseguem ter a dimensão aí, são mais de 27 milhões de dispositivos pesquisados, né? Então é muito importante. Aí, claro que temos N situações, produtos legados, aplicações legadas, ou porque a empresa não quer, não tomou uma ação, ou porque não tem recursos. Eu acho até difícil, porque a flexibilidade de pagamentos, de crédito, é algo normal, né? Até mesmo devido à questão da evolução dessas tecnologias no mercado, né? Principalmente quando a gente fala de USB aí 3.0, então fica difícil a pessoa não acompanhar as atualizações dos sistemas operacionais. Então essa pesquisa aqui coloca em evidência esse assunto, é algo muito importante mesmo. Pode avançar, por gentileza. Aqui a gente tem um comparativo a respeito da iniciativa da Microsoft, né? Como eu pontuei, a gente tem uma grande preocupação com relação a esses programas, aos sistemas operacionais. Como que eu consigo determinar o que eu tenho no meu ambiente, Franklin? Quando a gente fala de encontrar aquilo que eu tenho em casa e que realmente eu preciso, não é uma tarefa fácil, né? Principalmente os gestores de tecnologia da informação. Preciso controlar a quantidade, o orçamento. Então, a melhor maneira de identificar os produtos obsoletos e o que você tem na sua estrutura que precisa ser planejado, colocado em evidência, em um radar, é o assessment. Por quê? No assessment, você consegue ter um overview de todas as licenças no seu ambiente e até o que não deveria, né? Então você consegue ter uma concepção não somente numérica, mas também das tecnologias no seu ambiente. É nesse ponto, com esse estudo, que você consegue tomar a decisão, que é mais interessante. Realizar uma migração para a plataforma do Azure ou atualizar o sistema operacional. Então, facilita muito a tomada de decisão, porque vocês conseguem gerenciar custo, controlar a questão de segurança. Tem um recurso muito interessante, pessoal. Quando você tem uma instância lá de Windows Server Data Center, vocês conseguem aplicar automaticamente um patch sem reiniciar o seu servidor. Olha que interessante. Não estou falando que a nuvem é a solução para tudo, mas é mais uma verdade aí quando a gente fala em facilidade. A ideia do fabricante, da Microsoft e também do sistemas de eco parceiro no mundo inteiro é que vocês tenham facilidade, né? Foquem no business, no negócio, no crescimento do seu negócio, né? Então esse é um recurso muito interessante que com certeza agrega muito valor quando eu tenho uma aplicação crítica de segurança, né? Eu acho que o pessoal já teve uma experiência similar, meu Deus, tem uma aplicação 24/7 financeira que não pode parar e é muito complexo gerenciar isso. Então, existe essas funcionalidades. Claro que temos inúmeras funcionalidades, recursos, eu não vou citar aqui, mas
Depois, se vocês quiserem bater um bate-papo, que a gente tem uma equipe 100% capacitada, inclusive ex-funcionários Microsoft, então, com certeza vai ser muito produtivo. Tragam as suas dores, os seus desafios aí do dia a dia. Bem, eu falei um pouco aí a respeito do sistema operacional Windows 7, da versão do Windows Server, e vou destacar também a importância, né, dessas atualizações no mundo Office, né? Eu sei que tem um grande tabu, um grande mito. Eu tenho a versão do Office 2013, eu não preciso fazer atualização, porque já tenho o básico. É o primeiro erro. Por quê? O software ele é vivo, novas funcionalidades, principalmente correções de seguranças, são implementadas. A Microsoft tem uma equipe muito poderosa, investe muito em segurança. Então, quando eu tenho um produto fora do life cycle da Microsoft, eu tenho uma porta, eu tenho uma janela aí na minha estrutura que com certeza vai ser explorada, seja através de um macro ou através de um VBS script que vai utilizar um documento que o usuário abriu, vai executar uma payload e vai ter acesso aí administrativo à máquina desse usuário, que com certeza vai conseguir aí escalar a situação. A gente nunca sabe qual é a criatividade dos atacantes, né? Mas a gente sabe que não tem limites. Infelizmente, eles acabam utilizando esse conhecimento para práticas de crimes e até mesmo outras situações aí que eu não vou citar, que a gente acaba escutando, infelizmente, através da mídia. Então, a principal recomendação, utilizem a plataforma M365 da Microsoft. Por quê? Lá você tem um painel que consegue gerenciar de uma maneira muito prática todas as licenças e usuários. Eu não tenho aquele sistema de funcionamento que eu pego uma chave e vou ativando na minha organização. Eu sei que tem um contador lá, 2.000 licenças, 3.000 licenças. Então, o processo de gerenciar todas as ativações, aonde que foi ativado, qual foi a chave, se foi KMS ou MAK, fica um processo moroso, difícil de ter a governança. Então, pensando em facilidade de gerenciamento e principalmente segurança, o leque de oportunidades que você tem com a plataforma M365 é muito interessante. E ainda continua com o instalador e as novas funcionalidades dos produtos. Então, se você tem um produto que daqui a pouco vai ser encerrado o ciclo de suporte e pensa em facilidade, controle e segurança, a plataforma M365 ela é ideal. E até facilita o processo de gerenciamento, né, governança. Às vezes o colaborador foi alocado para uma outra área, ou partiu, foi em busca de um novo desafio, a licença continua lá e você consegue atribuir. Então facilita muito. Eu não deixo uma chave MAK, que pode aí ativar 10.000 vezes, né? Isso evita vazamentos de chaves, né? E até mesmo dores de cabeça, porque uma chave vazada, o sistema da Microsoft consegue detectar e fazer o bloco, e com certeza você vai ter uma dor de cabeça. Então aqui você já tem o gerenciamento do usuário sincronizado com o CAD, que vai facilitar aí a governança. A ideia é que vocês foquem em produção de conteúdo, em produção de conteúdo com qualidade e governança. E quando a gente fala em termos de produtividade, a plataforma da Microsoft é sem igual, é surreal. Quando a gente fala do ambiente de produção, gerenciamento de sistemas operacionais, né, às vezes é difícil. A gente sabe que o mercado de tecnologia da informação ele é muito dinâmico, né? Às vezes uma empresa A ou B acaba fazendo uma proposta, ou quando a equipe não sai de maneira integral aí, né, para uma outra empresa, a empresa B, vamos utilizar assim como exemplo, a empresa acaba ficando meio que refém. Então, quando eu tenho a troca de colaboradores importantes em uma organização, fica muito complexo eu entender o que eu tenho, o que eu adquiri. Então, no processo de assessment, vocês conseguem entender, tirar uma foto de toda a estrutura de vocês, e é claro, com o conhecimento do parceiro, aqui a Abra Software é um grande parceiro da América Latina e até vou além do mundo, né? Então, quando a gente fala em termos de conhecimento, de capacitação, de certificados, não tem igual. Então, quando eu tenho um novo colaborador na empresa A ou B,
a primeira sensação é de desespero, né? Porque por onde eu vou começar? Então, o processo de assessment, ele acaba ajudando muito aí no entendimento do que você precisa renovar em um contrato Enterprise Agreement, por exemplo, ou até mesmo na otimização dos custos, né? Acho que não é novidade para ninguém, que a gente tem essa expectativa global aí de recessão. Então, a questão de otimização de recursos financeiros, de ativos, isso é muito importante. Isso quando a gente não fala de uma aquisição de uma empresa A, ou B, ou C, e a gente tem a relação de todos os ativos, mas aqueles ativos estão de maneira compliance, isso foi validado pelo jurídico, eu sei que o jurídico não consegue validar aí questões de softwares, consegue ler, fazer interpretação ali dos contratos, etc., mas esse papel de governança dos ativos de softwares e serviços que foi adquirido, né, isso já faz parte da governança de tecnologia da informação e com certeza aí será um papel muito importante, né? A gente fala que software e serviços é um investimento, não é barato, né? Aqui a gente tem um painel, pessoal, com as recomendações para que vocês possam aí aderir, né? Como eu já tinha comentado, né? Vocês podem ter a versão da plataforma do M365, né? Apps for Enterprise. Não utilizem esses produtos fora do ciclo de vida de suporte, né? Como já tinha comentado, já destaquei aí, porque isso acaba sendo um papel moroso, né? Dificulta no processo até mesmo da migração lá na frente, ou de gerenciamento aí das soluções. A gente acabou colocando na parte da barra do sistema operacional Windows 7 ali na coluna, na penúltima, o ESUS existe? Sim. Porque o propósito do ESUS não é estender o suporte ou os patches de segurança, né? Entre aspas, é um band-aid, é um alerta, pessoal, façam a migração. Então, a Microsoft entendendo essa necessidade de mercado, na época liberou também aí o ESUS, que é o Extended Security Patch. Tá? Claro que não faz sentido aí manter o sistema operacional Windows 7 na sua estrutura, não é viável, né? São casos isolados. E no Windows 8.1, né, não existe o ESUS, né? Então, não faz sentido, né? Uma coisa que a gente já vem falando aí de migração, de alteração do lifecycle dos produtos Microsoft, né? É aqui uma pequena abordagem das opções que vocês podem realizar. Eu sei que algumas pessoas acabam utilizando, não precisa, eu já tenho aqui o Office 2007, mas os protocolos de comunicação e segurança, eles também têm um life cycle, né? Eles também têm um ciclo de vida, né? Eles vão ficando vulneráveis. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de um ecossistema de softwares, né? São vários componentes de softwares que também têm o seu life cycle e vão ficando obsoletos. Não é somente uma iniciativa da Microsoft com relação ao seu produto, a gente tem os protocolos de comunicações, né? E a gente tem toda uma indústria por trás, né? Então, é algo mais complexo do que a gente pensa a princípio. Pode avançar, por favor. Ok, pode avançar. Solution Assessment. Essa é uma parte muito importante, pessoal. Eu cheguei a comentar aí a respeito do assessment. A Microsoft tem um setor muito importante, dividido em 3 categorias, que é o baseline, a plataforma de produtividade, M365, e a plataforma que é Azure. Então, quando eu preciso entender e tomar decisão, o assessment tem um papel muito importante, porque vocês conseguem imaginar, e até de maneira fácil, prática, ter acesso ao estudo e entender qual o melhor modelo de migração, de provisionamento e recursos financeiros, né? Quando você toma uma decisão de realizar a migração para a plataforma da Microsoft e tem o licenciamento, você já tem um desconto, né? Que a gente chama de A-Hub. Claro que isso precisa ser discutido aí com o parceiro, ele vai te apoiar na jornada, né, de migração do processo. Isso agrega muito valor, né, e facilita muito aí a vida de vocês, porque além desse recurso, eu tenho as instâncias reservadas, praticamente,
fazer uma analogia. Você pega aí, eu vou ficar por 24 meses com uma máquina. Então você tem um compromisso, né? Tem uma aplicação que vai precisar rodar e eu sei que vai ficar funcionando, porque eu preciso dela. Então você já tem aquela assertividade. E isso acaba reduzindo o custo dessa máquina, principalmente para a sua empresa. Você consegue ter a otimização dos recursos financeiros, né? E claro, multiplicando aí N máquinas virtuais, você tem uma economia muito significativa, ao contrário de adquirir um servidor que vai tirar dinheiro da caixa da empresa instantaneamente, né? Então vai ter um montante expressivo, vai gastar dinheiro com energia, gerenciamento, espaço e assim por diante. Então acaba sendo mais caro gerenciar uma estrutura física do que manter aí a plataforma da Microsoft, né? A gente até percebe alguns movimentos muito interessantes, algumas startups já nascem em nuvem, né? Já nascem utilizando as soluções da Microsoft ou qualquer outro provedor de serviço e consegue gerenciar. E é até interessante que você consegue perceber a quantidade de colaboradores. Às vezes são 10 colaboradores, 12 colaboradores, e a empresa vale mais de $1 bilhão. Né? É justamente uma das facilidades que a nuvem proporciona aí no seu dia a dia. Exatamente, Franklin. Deixa eu só comentar uma questão aqui com o pessoal que está aqui na live. Algumas pessoas questionaram a gente referente ao fim do suporte dos produtos, principalmente quando a gente está falando da família do Microsoft 365, né? Basicamente, é o meu dia a dia, meu ganha-pão faz 6 anos já, quer dizer, um pouquinho mais porque tinha o Beeples, né? Mas Sim, falando sim. de ações recomendadas após o término de conexão com o Microsoft 365, né? Especificamente 2 produtos que, teoricamente, eles são novos para nós, né? Que é a questão do Microsoft Office 2016 e o Microsoft Office 2019 nas suas versões on-premises, né? Ou seja, nas suas versões digitais com instalação via chave. Algumas pessoas estão perguntando para a gente se realmente ele vai perder a conexão com os servidores da Microsoft, principalmente para aquela galera que tem o Office instalado, né? Eu tenho o Exchange aqui, o Exchange não, porque é Exchange é servidor, né? A gente sempre confunde. Tem o Outlook aqui instalado, né? E aí eu quero pegar esse Outlook dessa versão 2016 que eu tenho e quero fazer uma conexão com um plano da Microsoft que eu comprei. Por exemplo, eu comprei o plano E1 lá da Microsoft, ou eu comprei um plano standalone de Exchange, né? Seja o Exchange plano 1, seja o Exchange plano 2. E aí o pessoal está questionando, eu vou perder realmente o acesso, a conexão com o servidor da Microsoft? Eu vou trazer uma notícia triste. Infelizmente, sim. Por que a gente vai perder o acesso? Bem, a gente tem uma questão que com o fim do suporte dos produtos e uma questão de vulnerabilidade, e a Microsoft está sempre atualizando o software na nuvem, o servidor que está na nuvem, ele sempre vai receber primeiro todas as atualizações de segurança. Então, ou seja, você não vai ter que ficar, você não se preocupa com questão de vulnerabilidade dentro do servidor da Microsoft Online, porque isso é atualizado constantemente. Quando a gente está falando de um produto on-premise, que depende de um ciclo de atualização do produto e tudo mais, alguns protocolos que foram desenvolvidos em cima daquele produto, eles não são mais compatíveis com a tecnologia atual do produto que está rodando na nuvem. Por isso que há essa perda de conexão. Por que a Microsoft, se a gente for comparar o ciclo de vida do que nós tivemos, né, até o Office 2010, 2013, e a Microsoft acelerando isso para o Office 2016 e para o Office 2019, a gente vai ver que há uma velocidade da Microsoft muito grande com a questão anterior. E se você for comparar, o pessoal assim, Ornelas, eu tinha o 2013 e eu vi que a Microsoft até estendeu, né, esse tipo de conexão, ela demorou um pouquinho, né, para realmente cortar o acesso de um cliente que comprou ali o seu Office digital e fazer a conexão com o seu Exchange de um plano standalone ou de um plano que faz parte de uma família Enterprise E1 ou Enterprise E3, ou até de um plano mais voltado à linha Basic, né, com o Microsoft 365 Business Basic, etc. Por que a Microsoft acelerou isso? Justamente por isso. Então, você vai ter hoje o quê? Qual que é o primeiro sintoma de um ataque ou de um cyber-ataque hoje? É o e-mail. Hoje, Sim. infelizmente, não tem para onde correr. A primeira questão, o primeiro tipo de ataque que o mais fácil de fazer é quebrar senha, né? Ou é pelo usuário por e-mail. A gente tem milhares de exemplos aqui, poderia ficar até amanhã fazendo uma lista enorme de a quantidade de ataques que um usuário final hoje sofre,
né? Se eu pegar, até deve ter gente com muito mais tempo de experiência que eu aqui na live com tecnologia, né? Eu tenho apenas 15 anos. Mas se a gente pegar há 15 anos atrás, né, a quantidade de cyberataques que a gente recebia e hoje, principalmente com essa questão de pandemia, parece que a gente está vivendo novamente uma questão de uma guerra fria, só que uma guerra fria digital, né? A quantidade de ataques que a gente recebe hoje é muito, muito maior por minuto do que nós tínhamos antigamente por hora. Em porcentagem, não faço a mínima ideia de quanto que aumentou. Deve ter nos portais da vida aí a quantidade que aumentou. Então é por isso que a Microsoft hoje ela tem que acelerar muito mais a questão de vulnerabilidade dentro de um e-mail do que de um software que é digital. Então, um software que é digital, eu tenho que preparar um pack, eu tenho que distribuir esse pack. Aí o cara que é do TI, ele vai ter que se preocupar com o pack, aí ele vai ter que ir lá no System Center, ou ele vai ter que, né, de alguma forma que ele gerencia ali, o AirWatch, sei lá, aquele parque de máquina dele e pensar naquela atualização, né, se aquela atualização que ele vai instalar, se vai ocasionar algum problema de alguma outra solução legada que esteja rodando dentro do Office, enfim, é uma loucura para quem faz parte do mundo de tecnologia. Mas a gente não pode vacilar com a questão da nuvem, realmente na parte de proteção, de cyberataque. Então a gente tem que acelerar. Então, qualquer forma, pô, né, a Microsoft está colocando lá para a gente comprar um Microsoft 365. Gente, daqui para frente, a tendência é só ir para frente. A gente tem um ditado no Brasil, né, que daqui para frente é só para trás, né? Aqui, na verdade, com a nuvem, daqui para frente é só para frente e ainda mais, né? Digamos que um tempo atrás a tecnologia andava no sentido de um jabuti, hoje a tecnologia ela anda no sentido de um Usain Bolt o tempo todo, né? Então a gente não pode mais pensar na questão somente de, vamos supor, prejudicar tecnicamente por causa de uma solução legada que eu tenho, né? Eu tenho que pensar se a minha solução ela é segura, se ela não tem nenhum tipo de vulnerabilidade. Lógico, a gente sabe que hoje segurança, eu sempre falo isso, parece até chato, segurança é 50-50, 50% usuário, é 50% a parte técnica, né? Então, quando a gente fala da parte técnica, eu tenho que garantir que o meu software não esteja aberto a nenhum tipo de vulnerabilidade. E lógico, a gente tem outras questões que a gente tem que considerar aqui, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, eu tenho que considerar também a questão do Zero Trust, né? Que eu tenho que proteger meu perímetro de rede, proteger meu perímetro de endpoint, proteger meu perímetro de software, né? Então eu não posso ter um software malicioso. Então essa estratégia da Microsoft também faz parte de uma estratégia de Zero Trust. Então aqui eu estou olhando para a camada de software. Então a gente ainda tem outras camadas que eu citei aqui ainda que são responsáveis. E a última, né, não menos importante, na verdade, a mais importante delas todas, que é a camada de identidade, né, onde também boa parte dos nossos ataques acontecem hoje. Troca, quebra de senha, enfim, um monte de coisa. Mas essa camada do Zero Trust da parte do software, o fabricante ele é responsável por olhar para isso. Então, quando a gente fala, aí vai entrar em outras questões de leis também, LGPD, um monte de coisa, eu tenho que garantir que a minha ferramenta seja segura. Né? Então, eu como fabricante, eu falando com o Microsoft, tenho que garantir que minha ferramenta é segura lá na ponta para o usuário que compra essa ferramenta. Imagine você, eu sou dono da Microsoft, fiquei rico agora. E eu vou ser processado porque minha empresa descobriu uma vulnerabilidade no meu software e que eu não corrigi. Imagina se é uma empresa de mercado que tem milhares de anos já funcionando. Ou mesmo uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena se prejudica ainda mais, né? Porque uma empresa que é grande ainda, ela tem, de repente, um fluxo de caixa que consegue aguentar algumas coisas. Agora, uma empresa pequena, que a maioria das empresas no Brasil fazem parte do mundo SMB, boa parte delas, né, SMB, pequenas e médias empresas aqui no Brasil, onde emprega boa parte do brasileiro como um todo, não pode sofrer um tipo de ataque. Então, imagine você ter um software que é vulnerável, você sofrer um ataque, você perder a sua empresa por causa de um ataque cibernético. Parece que eu estou fazendo aqui uma lista de Schindler ou fazendo alguma coisa aqui, tipo, presumindo um apocalipse, né? Mas, gente, é o que a gente vê todo dia aqui. A gente trabalha com tecnologia 24 horas por dia. Né? Então, a gente vê isso acontecendo em milhares de empresas no Brasil. Sobra Software atende mais de 5 mil empresas, né? Com mais de 1 milhão de usuários conectados a elas. Então, a gente sabe a quantidade de ataques que sofrem hoje. Então, o fabricante acaba se atualizando por isso, tá? Então, como eu falei, infelizmente ou felizmente, né, vai realmente acontecer essa perda de conexão. E aí, a melhor forma que nós temos para isso é se planejar para fazer uma migração de produto para a nuvem. Por que eu falo se planejar? Quando eu falo de planejamento, a gente planejar tanto financeiramente e planejar também a usabilidade. Aí eu vou entrar aqui na questão do assessment, gente, só para deixar esse ponto, eu costurar esse ponto aqui para o Franklin continuar.
A questão do assessment, né, que a Fabíola, que a nossa equipe cuida especificamente dessa parte do assessment de Azure, ela é importante para trazer para a sua empresa qual que é o ROI para aquela migração. Porque não adianta eu ficar papagaiando para vocês que tem que fazer migração para a nuvem, que migração para a nuvem é interessante, do ponto de vista, para todo mundo, é excelente a migração para a nuvem, né? Eu tenho que ter ali, não só na migração, preparar os profissionais também. A gente sabe que hoje, para preparar um profissional no mercado de tecnologia é super desafiante. Então, eu tenho que preparar a minha equipe para poder suportar esse ambiente. Ou se eu não tiver uma equipe, vou ter que pagar o parceiro que está falando comigo, pagar um serviço gerenciado para ele gerenciar minha nuvem. Às vezes é mais barato do que ter um profissional dentro de casa. Então, se eu estou falando de média e pequenas empresas, né, eu tenho que pensar no gerenciamento da minha nuvem. Como que eu faço? A Bra Software hoje tem um serviço de gerenciamento de nuvem. Então, você pode contratar um serviço gerenciado de nuvem, que a Bra Software gerencia o ambiente para você. Então, você ganha alguns benefícios de migração. Além de ganhar os benefícios de migração, você consegue apresentar o ROI lá para o seu CFO ou para o seu gerente de financeiro, e ainda disso você tem um suporte gerenciado em cima daquela nuvem. Então, o assessment ele vem para trazer para você quais são os desafios que você tem e o que a Bra Software pode fazer para te ajudar a migrar para a nuvem. Aqui não somente falar em migração de SQL, fazendo migração de Azure, no caso, mas também fazendo a questão de migração de sistemas de segurança, né? Eu analisar como está meu parque de segurança hoje, fazer uma modernização também do meu ambiente produtivo, né? Não estão os meus usuários finais que estão com máquinas legadas ainda, estão com Windows 7, que a gente está falando de suporte aqui, e eu detectar dentro do meu ambiente a quantidade de máquinas que eu tenho. Então, a gente sabe, gente, que softwares antigos, eles são improdutivos. Então, eu preciso ter uma camada de assessment que traga isso para mim, porque funcionário improdutivo, se ele tem um software improdutivo, ele não vai ficar na empresa. A gente sabe que, hoje em dia, era muito difícil da época dos meus pais, que ficavam 30 anos numa empresa e aposentava lá. Então, hoje em dia, se o usuário identifica que há algum sintoma de improdutividade por questão de software da empresa que não está fornecendo, ele pede as contas e vai para uma outra empresa. Então, eu estou perdendo um recurso técnico ali que me ajudava a trazer recursos financeiros para a minha empresa, porque todo mundo trabalha para isso, né? Então, eu acho que esses são pontos importantes da questão do assessment, né? Não é só o assessment, muita gente no mercado confunde como se fosse uma auditoria. Auditoria, eu vou pontuar para você o que você precisa fazer e tem que seguir aquilo, pronto, acabou. Né? A auditoria, ela parece um advogado ali falando para você o que você tem que fazer. Quando a gente fala do assessment, o assessment é muito mais do que isso. Ele também é uma forma de auditoria, só que ele é uma forma de mostrar para você como que você está e qual que é o roadmap. Ou seja, no assessment, gente, você tem um tempo ainda de planejar uma migração, planejar uma modernização. Quando vem na auditoria, a auditoria não tem tempo, não. Isso aqui tem que comprar amanhã. Acabou. Não tem muita margem para conversa, principalmente quando a gente tem algum software que não está, né, não tá sendo utilizado de forma correta dentro do nosso ambiente. Então, eu prefiro fazer um assessment dentro do meu ambiente, identificar quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar o meu gerenciamento de tecnologia, para depois, né, eu realmente fazer gerenciamento. Eu falo para o pessoal, gente, não quero que vocês migrem tudo de uma vez, porque isso aí é um mundo lúdico, né, migrar tudo. Eu tenho SQL, eu tenho aqui Windows Server, tenho Windows, eu tenho um monte de coisa. A gente sabe do desafio financeiro, ainda mais que a gente está com o mundo do jeito que está nessa maluquice toda, né, economia, inflação, tudo mais. Mas como é que eu faço para dar prioridade? Então, o assessment ele te ajuda a dar prioridade para aquilo que é importante para você. É como se fosse um consultor financeiro e você está endividado. Eu vou te mostrar aqui quais são os caminhos para sair dessa bola de neve de dívidas. Então, a mesma coisa, aqui eu sou um consultor, só que financeiro do seu ambiente. Eu vou mostrar para você aqui quais são os caminhos de migrar para a nuvem de uma maneira satisfatória para que você tenha ali sucesso no final. Franklin, valeu. Eu só queria dar essas coisas aí, mas é super pertinente, super relevante. São mais de 15 anos aí de experiência, né? Então fica tranquilo, qualquer contribuição é super pertinente, né? É aquilo que você pontuou no início, né? Entender para atender, isso é muito importante quando a gente fala de otimização de recursos, né? E de produtividade. Excelente, muito bem pontuado. Aqui a gente tem basicamente os pilares, né, a respeito do assessment, que é a preparação, a instalação das ferramentas, né, e depois vem a parte da descoberta, quanto que eu tenho de recursos físicos, né, as versões dos softwares, aí a gente vem novamente naquela questão do sistema operacional, do banco de dados. Então, no processo de inventário do assessment, a gente consegue
ter a visão, né, 360 de tudo, de todos os softwares instalados na sua organização. Isso facilita muito aí a governança. Se você tem alguma aplicação, algum ativador de produtos, de algum fornecedor, né, em alguns projetos que a gente já realizou, tinha uma ferramenta que fazia isso, eu não vou citar o nome por questões de ética, né? Foi até uma notícia impactante, né? Mas no final o pessoal entendeu o valor, né, do Assessment no sentido de que ele não tinha o controle, né? Eles pensavam que tinha o controle. Então, quando a gente apresentou todo o projeto, o Assessment, eles conseguiram localizar, remover e se adequar. Isso é muito importante, né? Porque eles conseguem ter ali a visão dos produtos instalados e o que eles podem utilizar de vantagens, de benefícios da plataforma Microsoft em nuvem. Pode avançar, por favor. Essa parte agora eu vou passar a palavra para a Fabíola, que cuida dos aspectos de assessment, do dia a dia. E fique à vontade, Fabíola. Obrigada, Fran. Obrigada pela... Imagina. Falou Seja super bem bem-vinda. aí. Obrigada, pessoal. Só fazendo uma breve apresentação, já estamos aí pertinho aí do tempo de findar a nossa live. Eu sou a Fabíola Santos, eu faço parte aqui do time de Solution Assessment da Abra Software. Sou voltada para Azure, tá? Então, essa parte que o Franklin trouxe de findar o suporte. E a gente teve a preocupação de trazer, que vai findar o suporte agora, no final ali do ano, mas a gente também teve a atenção de trazer uma alternativa, de trazer uma solução aí, já pensando que algumas empresas ainda estão com essa versão do Windows Server 2012, ou que tem alguma versão um pouquinho mais antiga, que é a versão 2008. Então, a gente tem hoje o Azure, e é o que o Ornelas falou um pouquinho ali, não é simplesmente pegar e migrar para Azure. Então, hoje a gente tem o Assessment aqui, onde deixa a gente muito bem embasado, né, para a gente fazer um plano de migração. Então, é bem assim, ó, o cliente que quer migrar sua infra ou quer modernizar, mas não sabe por onde começar. Então, nós aqui da Abra Software temos esse cuidado de pegar aí de ponta a ponta, tá? Pegar literalmente ali pela mão. Hoje a gente tem algumas ferramentas que não nos deixam engessado, mas ele faz com que a gente tenha um primeiro bate-papo. Nós entendemos a necessidade do cliente, o que ele tem, né? E se vai migrar tudo de uma vez, se vai migrar parcial, se tem algum ponto emergencial, olha, eu tenho um ponto aqui que eu tenho prioridade. A gente consegue, com o assessment, mensurar. A gente consegue mensurar e a gente consegue coletar os dados e, a partir daí, montar um plano de migração, né? Porque não é só migrar para a nuvem, é todo o processo. É desde fazer ali o processo da... Ô, JJ, passa só mais um slide, por gentileza. Então, só para desenhar um pouquinho do assessment, para a gente não correr o risco de ultrapassar aqui o tempo. Então, falando um pouquinho da preparação, eu vou apresentar ali para vocês o assessment, o que é o assessment, como que ele funciona. Em seguida, a gente alinha a expectativa. O que é alinhar essa expectativa? O assessment ele não é rápido, tá? Ele não é rápido. Por isso que quando a gente trouxe essa opção do fim de suporte, a gente quis trazer uma alternativa, porque às vezes falou, mas vai findar em outubro, nós ainda estamos em fevereiro. Mas assim, o processo do assessment ele é amoroso. Então, a minha expectativa aqui é que ele dure, em média, aproximadamente de 6 a 8 semanas, desde a preparação até essa entrega. E escolher o tipo de assessment, porque de acordo com o cenário do cliente, a gente vai colocar uma determinada ferramenta. Então, a gente não tem uma receita para bolo. Não é isso. A gente ouve a necessidade, de acordo com o que o cliente tem hoje, atualmente, a gente coloca determinada ferramenta para rodar e, a partir daí, a gente dá andamento a todo o projeto, né? Faz ali as preparações do pré-requisito. A gente faz isso em parceria com a Microsoft. Sendo Azure, eu vou acompanhar de ponta a ponta, desde a apresentação até a parte ali onde eu vou entregar o plano de migração. Então, tem a implantação da ferramenta. É feita com um analista da Microsoft, né, um especialista, e eu acompanho todo esse processo. Então, a gente acompanha para que a ferramenta seja instalada,
né, para que ela seja executada. É uma ferramenta leve, tá? É uma ferramenta aí que não vai causar nenhuma questão de oscilar a questão de dados, ela é executada, não precisa nem baixar essa ferramenta. E a coleta de dados das informações, ela não tem acesso a dados sensíveis. Então, por exemplo, tem aqui a parte dos funcionários, que tem informações confidenciais. Ela não tem acesso a essas informações. Ela tem acesso apenas à parte de infra mesmo. É bem que tirar um xerox da infra para a gente trabalhar em cima dessas informações. E aí ela traz o que foi a pauta aqui da nossa live, que é a questão da versão do software. Então, a gente consegue ver aí o que está para findar o suporte para a gente já começar a ir atuando, né? E aí tem a parte da análise. A análise, ela tem a preparação ali dos entregáveis, porque ela vem o montante, e a partir daí a gente faz alguns ajustes. É feito um estudo ainda internamente, né, para a gente entender direitinho se precisa mudar alguma coisa ali. Se não precisar, a gente segue ali para a parte da entrega. A entrega, a Microsoft faz a primeira entrega ali dos dados consolidados, e aí, a partir daí, nós aqui da Brasoftware conseguimos entrar para atuar. Então, nós identificamos oportunidade. Qual que é uma oportunidade? Fim de suporte. Precisa ser fim de suporte para a gente hoje migrar para a nuvem? Não, não precisa ser fim de suporte. Tá? Tem uma versão 2016, 2019, sou elegível? Sim, é elegível. A gente roda o assessment, a gente cria um plano de migração, cria um plano sólido ali, às vezes você precisa levar para a tua diretoria, para a tua gerência. Então, é algo que a gente mensura os dados tudo certinho até a gente fazer essa entrega dessa migração, ok? Então, basicamente, esse é o assessment. Ele é um processo aí, como eu comentei anteriormente, ele vai ali de 6 a 8 semanas. Então, caso alguém tenha essa versão 2012, é legal, traz o assunto para nós. A gente tem o primeiro bate-papo, conversamos com mais calma, que aqui a live a gente tem hora, então a gente acaba tendo que falar um pouquinho mais rápido, mas traga o assunto, não só para quem vai findar o suporte, mas para quem está dentro do suporte e tem interesse. Às vezes não levou o assunto à frente, mas é um bom momento de trazer aqui o assunto para a gente conseguir desenvolver, entender o que tem, para a gente fazer um plano aí de migração sólido para a nuvem, tá bom? E só para finalizar aqui já, falar um pouquinho de sustentabilidade, esse não é o foco, tá? Mas a gente acaba se deparando aqui com a sustentabilidade. É um assunto de todos, mas hoje, se você for parar para pensar em um dos mais benefícios da nuvem, é a questão da sustentabilidade. Então, você não precisa hoje mais ter a extração da matéria-prima, né? Então, você acaba encerrando esse ciclo aqui de você não precisar dos servidores físicos. Então, você já inibe essa parte, o que já é um grande avanço. E aí, você compra. Você compra, você precisa que seja entregue. Então, tem a questão ali do transporte, né? Então, hoje, a gente vem cuidando muito, ouve falar muito de sustentabilidade, é um dos temas que vem crescendo. A Microsoft, para vocês terem ideia, ela tem uma calculadora que ela pega o que você tem hoje dentro do teu parque on-premise e ela consegue fazer um cálculo de quanto que está emitindo, quanto está a tua pegada de carbono, né? E então a gente consegue aqui tirar algumas partes. Então, tem a parte do uso, o fim do suporte, que no final a gente tem redução de custo. Então, a gente quer reduzir custo, vamos para a nuvem. E a gente se depara aí com a sustentabilidade de contrapartida, contribuindo com o meio ambiente, que é bem o que está ali, que é um assunto de todos. Gente, acho que passou 2 minutinhos. Obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês. Se precisar de algum apoio aqui referente a assessment de nuvem, ou como o Franklin mesmo disse, aí, essa questão de baseline que ele cuida diretamente, de Microsoft 365, faça contato conosco e a gente segue aqui depois com vocês, tá bom? Obrigada pelo tempo, obrigada pela atenção, boa tarde. Excelente, Fabiola. Excelente. Muito bom. Parabéns, obrigado aí pelo tempo de todos, né? Agradeço aí a contribuição aí, e principalmente o tempo. São mais de 100 colaboradores escutando aqui a gente por mais de 60 minutos. Isso é muito satisfatório e muito obrigado, assim, não tenho palavras para descrever o quanto isso é importante, né? O seu negócio é muito importante aqui, porque a gente possa
vê-los crescer e principalmente aí agregando valor, criando histórias de sucesso. E não acaba por aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma questão, dores, ou até mesmo quiser tomar um café, compartilhar aí as suas experiências, faça um contato com a gente. Será um grande prazer falar com todos. E o meu muito obrigado aí pela participação de todos. E um grande abraço. É isso aí, gente. Para fazer o encerramento aqui, obrigado a todo mundo que participou aqui conosco. E como o Franklin disse, a BraSoftware está aqui de portas abertas, né? Tanto para recebê-los aqui no nosso escritório, também para receber os contatos dos nossos account managers aqui. A gente vai deixar aqui um QR Code com o nosso portal de software assessment, para que você que deseja fazer um assessment pela BraSoftware possa entrar em contato via formulário, e a gente vai ter o maior prazer do mundo em atender vocês aqui também. E a gente está com o chat aqui da nossa live aqui em aberto, né? Vocês podem também mandar os seus contatos por aqui, que a gente está recebendo tudo de maneira privada, e a gente entra em contato com vocês posteriormente para que nós continuemos aí a nossa conversa. No mais, gente, eu desejo a todos aí um ótimo final de tarde de quinta-feira para todos vocês, né? Uma ótima semana aí para todo mundo também aí de trabalho. E um grande abraço. Franklin, Fabiola, muito obrigado. Obrigado ao time BraSoftware aí pelo apoio. Gente, eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Se cuidem. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.